E eu quero falar com você sobre esse personagem, e é muito interessante que a gente precisa ler na Bíblia. Eu preciso ler alguns textos bíblicos com você. Obviamente que a gente não vai ministrar uma palavra sem ler textos bíblicos para você, né? Eu queria que você abrisse sua Bíblia já, em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18. Eu quero ler alguns versículos da Bíblia com você, não serão poucos, tá bom? Eu vou ler alguns versículos com você e alguns textos bíblicos com você, para a gente poder entender a posição dessa pessoa. José, o pai terreno de Jesus. Quantos aqui já ouviram alguma mensagem sobre José, o pai terreno de Jesus? Levante a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Não é José do Egito, não, tá? É José, o pai terreno de Jesus. José de Maria. Não é José lá do Egito, não tem nada a ver com José do Egito, não. Tá? Perceba que pouca gente prega sobre José, o pai terreno de Jesus. A gente escuta muito pouco sobre ele. Mas vamos ler os textos para a gente conhecer um pouquinho, porque até a própria Bíblia fala muito pouco sobre José. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas, antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia então anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, olha só, queridos, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos lá em Lucas agora, capítulo 1, a partir do versículo 26. Eu quero reforçar mais ainda sobre José e sobre algumas citações de José, o pai terreno de Jesus, tá bom? Lucas 1, a partir do versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Mas como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1. Vamos lá, você gosta de Bíblia? Amém? Então vamos ler Bíblia. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judéia, para Belém, cidade de Davi,
porque pertencia à casa e linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes dele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Vamos ao continuar no capítulo 2, versículo 40. Esse agora, o texto que eu vou ler, é o último texto que retrata José ainda vivo. Nesse momento que nós vamos ler aqui, Jesus tinha cerca de 12 anos de idade e ninguém sabe ao certo, sabe precisar ao certo, quando foi a morte de José. Então as pessoas não conseguem, os teólogos, os historiadores, existem alguns pontos que são citados a respeito disso, mas na Bíblia não há um relato claro a respeito disso. Nesse momento aqui, José ainda estava vivo. Vamos lá, Lucas 2, a partir do versículo 40. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então todos os anos José e Maria iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou quantos anos? 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltavam seus pais para casa. O menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados. Quantos anos Jesus tinha? 12 anos. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O último texto que eu quero ler com você é Mateus capítulo 13, a partir do versículo 53. É nesse texto que José é lembrado como um carpinteiro, ele tinha a profissão de carpinteiro.
Quando acabou de contar essas parábolas, Mateus 13, a partir do versículo 53, quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde vem essa sabedoria, esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Geralmente nós citamos, e a própria Bíblia o faz, muito mais Maria como um grande exemplo de entrega, de obediência, de humildade e de fidelidade a Deus. E esse é fato, né, queridos? Não podemos negar isso. Porém, Deus não escolheu somente Maria. Deus escolheu um casal. Como que Maria poderia ter um filho e criá-lo estando sozinha naquela época? Isso não poderia acontecer. Então Deus levanta José. José não foi um detalhe na história. José foi uma base sólida na vida de Jesus. Por isso ele era chamado de homem justo. Homem justo. Hoje eu quero deixar com você 5 lições que podemos aprender com José e aplicarmos essas lições em nossas vidas. Primeira lição que a gente tem que guardar sobre a vida de José: nós não precisamos de evidência para sermos fundamentais. Eu vou repetir: nós não precisamos de evidência para sermos fundamentais. Vou repetir: nós não precisamos de evidência para sermos fundamentais. Se você ver a vida de José, ler os textos bíblicos, nós podemos hoje ler os textos bíblicos que José foi citado. Se fôssemos ler os textos de Maria, de Pedro, de Paulo e tantos outros, a gente ia passar a noite inteira aqui. Mas a gente conseguiu ler os textos onde José é citado na Bíblia. E aí você percebe que, apesar de pouca evidência bíblica, apesar de aparecer pouco na história, ele foi de fundamental importância. Então é importante você entender que você não está na história da sua família por acidente, mas por um propósito. Você precisa crer nisso. Por vezes nós olhamos até para nós mesmos e podemos nos ver como uma pessoa insignificante. Parece que não há significado em nossa existência. Pensamos que nossa presença pode não fazer diferença na nossa casa. Parece que nossas ideias são coisas desprezíveis. Talvez você pode nem ter sempre seu nome citado. Talvez os seus feitos não são contados, mas você é aquele que sustenta. Você é aquela base sólida que não pode ser retirada. E eu não falo hoje só aos homens, eu falo a todo aquele que se diz servo e serva do Senhor. Você não precisa que alguém coloque você em evidência para mostrar que você é uma pessoa base forte. Você é uma pessoa fundamental. Você tem um propósito na tua vida. José não precisou de evidência, mas ele foi fundamental na criação de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Aleluia! Muita gente quer evidência, por uma evidência para entender que ele é fundamental. Eu não estou falando aqui da necessidade de reconhecimento que todo ser humano tem em sua alma. Todos nós temos, de uma forma maior ou menor, há uma necessidade em nós de reconhecimento. Mas quando nós falamos desse tipo de reconhecimento, não estamos falando de ficarmos em evidência. Nós não precisamos disso. Por quê? Porque nós sabemos o propósito
que Deus colocou em nossa vida. Você é muito importante na sua casa. Se há algum homem aqui, eu falo para você, homem, se você acha que não é importante, você é base sólida na sua casa. Você é fundamental para os seus filhos, para a sua esposa. Aleluia. Eu e você, todos nós aqui, não precisamos de evidência para sermos fundamentais. Você é muito importante. Segunda lição que a gente aprende com José. A primeira é que não precisamos de evidência para sermos fundamentais. Segunda lição que eu aprendo com José, eu aprendi com José, precisamos desenvolver o gerenciamento de nossas emoções. Eu vou repetir, nós precisamos desenvolver o gerenciamento de nossas emoções. Irmãos, a nossa vida é interessante porque dá umas reviravolta, né? Ou reviravoltas, de vez em quando. Está tudo bem, de repente, muda de um dia para o outro. Vamos ver o exemplo de José. José está lá todo bobo, noivo, vai casar com Maria, praticamente casado com Maria, e aí vem Maria, pensa comigo, hein? Pensa um momento, reflete comigo. Vem Maria e diz: José, eu tenho uma história para você. E você sabe que ninguém conta a história do lado ruim primeiro, ele vem produzindo a história para chegar no ponto que quer chegar. E aí vem Maria e diz: José, o Senhor falou comigo. Aí ele: Glória, é essa mulher que eu preciso para casar. Essa tinha que ser minha noiva, uma mulher que ouve a voz de Deus, uma mulher que está buscando ao Senhor, uma mulher que o anjo vem falar cara a cara. Então, José, eu vim contar para você, porque Deus falou comigo uma coisa poderosa. Ele: glória a Deus, aleluia. Então, José, o que é, Maria? O que Deus falou com você? Então, eu estou grávida. Na hora, Tico e Teco deu um nó na cabeça de José. Peraí, Deus falou com você, o anjo veio, sei o que, trovões e céus e tal. Você está grávida? Como assim? Mas a gente não tive relacionamento nenhum com você. Não, mas é do Espírito Santo. A gente vai lendo o texto bíblico, parece muito espiritual a coisa, né, queridos? Mas é espiritual, é claro. Mas imagine a cabeça de José naquele momento. Foram minutos e horas. Tente colocar você e eu, vamos lá, nós dois aqui. Acontece com você. Não foi do Espírito Santo. Eu não vou falar qual seria a minha reação, porque eu não vou entender isso. Não foi à toa que Deus não demorou, queridos. Não foi à toa que Deus... Mas Deus deixou ainda um pouquinho. Não foi assim. Maria conta e já desce o anjo. Calma, José. Já estou aqui para explicar a situação. Não. Ele foi um tempo, e ele ficou sozinho, e ele foi, e em sonho, ele não sei como ele conseguiu dormir, mas em sonho, o Senhor revela a ele o que havia acontecido. Depois aconteceu outro fato. José tem que fugir da sua cidade, com Maria, com a família toda, e Deus fala: José, sai daí e vai morar no Egito. Por quê? Porque vão matar o menino. Estão caçando o menino, querem matar, você vai ter que sair daí. E aí eu fico imaginando a cabeça de José. Caramba, eu estou com minha profissão aqui, minha casa aqui, tudo montado, tudo direitinho, mas o Senhor está mandando eu fugir para o Egito? Que Deus é esse que manda eu fugir? E logo para o Egito? Imagine José tendo que lidar com as revelações de Jesus, queridos. Imagine Jesus com 10 anos de idade, o cachorrinho morreu, Jesus ressuscita. Aí o cachorro morre de novo, Jesus ressuscita. Não tem isso na Bíblia, tá, queridos? Nada disso. Estou falando assim, imagine José lidando com Jesus, né? Pô, Jesus, né?
Ele amava o cachorrinho. Aí ele olhava para o cachorrinho e morreu. Ressuscita, eu quero você de volta. Não tem isso na Bíblia, só estou brincando. Mas imagina, porque lá no templo, aos 12 anos de idade, ele ficou perplexo. A Bíblia fala. E mais ainda, José ainda tinha que administrar o relacionamento dos seus filhos. Você viu no texto que Maria depois teve filhos e filhas. Então tinha lá o rei dos reis e os demais. Lidar com tudo isso não era fácil. Eu confesso a vocês que um dos maiores desafios em nossa vida é gerenciar nossas emoções. Não é fácil. Nossas emoções, elas vivem diante de circunstâncias que a vida nos impõe numa gangorra, queridos. É lidar com o inesperado, aquilo que vem do nada, é lidar com as repetições, com o cotidiano, ou com, como que se fala, o dia a dia, né? A rotina do dia a dia, você tem que lidar com aquela rotina, todo dia a mesma coisa, e aí você já está, a paciência está esgotando, é lidar com as pressões internas dentro de você, é lidar com as pressões externas. E eu cito sempre o exemplo do pastor, do apóstolo Evandro, que é psicólogo, né, terapeuta, e eu fiz terapia com ele por muito tempo, e ele falava para mim, falava assim, olha, Wagner, você tem que aprender a fazer furo no copo. Por quê? Porque ele já falou isso aqui em algumas reuniões, e ele porque toda hora é uma gota que cai no copo. Você pega seu carro e vai pegar o trânsito e vai trabalhar, e de repente alguém te fecha, aí vem uma gotinha. Aí você sai de casa, de repente teve uma discussão, aí uma gotinha. Aí o filho te desobedeceu, é uma gotinha. Aí o patrão ou o empregado, não sei o que acontece, é uma gotinha, e o copo começa a encher, a encher, a encher. Vai ter uma hora que o copo vai transbordar, não tem jeito. Ele falou, Wagner, aprenda a fazer furos no copo. Se você não aprender a fazer os furos no copo, eu falei, como que eu faço isso, meu Deus? Não é fácil. José, queridos, para mim, e quando você começa a ler os textos bíblicos, que são muito poucos, mas você vê a história, José foi um homem que foi um gerente de emoções. Ele soube gerenciar todos os momentos que ele passou. Esse é um dos maiores desafios na nossa vida, sem dúvida. Você se irrita? Irmãos, hoje eu cheguei em casa, a comida não estava pronta. Eu fiquei bravo, irmãos. Eu não tenho medo de falar as coisas, não. Você também passa por isso? Eu vou apanhar mesmo, daí. Minha esposa está ali. Falei, caramba, eu estava lá na igreja fazendo uma porção de coisa. Podia pelo menos botar a lasanha do mercado, que a gente compra para domingo, que de domingo é dia de lasanha do mercado, sabe disso, né? Que é mais rápido, né? Para a gente almoçar. O arroz já está pronto, geralmente. Você já ficou irritado alguma vez, querido? Já ficou bravo? Gerenciar, né, Paulo? Gerenciar nossas emoções não é fácil, mas é possível. Só tem um jeito: dependência do Espírito Santo. Se não for assim, a gente não consegue gerenciar as emoções. E não é só para a gente ficar bravo, não, é porque a gente fica triste, a gente fica abatido. Vem as notícias ruins, né, Del? De repente surge um câncer na família. Aí você já vem com aquele monte de coisas na mente, porque quando você recebe uma notícia desse tipo, aí você viaja, meu irmão. E geralmente você não vai para o milagre, você vai para outro lugar. Porque são nossas emoções. Nós não somos robôs. O crente não é robô, querido, que... Não, mas você é crente. Tem gente que fala isso, você é crente, você tem que confiar. Espera aí, eu sou um ser humano, eu sinto dor, eu sinto tristeza. Às vezes fico com raiva. E a gente desenvolver isso, temos que olhar para a vida de José. O que José fazia? A Bíblia diz, ele era chamado justo, ele era um homem que buscava no seu, ele não se precipitava. Imagine, meu irmão, imagine se José, quando recebeu a notícia de Maria, fosse na cara de Maria e mandasse.
E aí ele teria, inclusive, a aprovação do povo que estava junto com ele. Pode ter certeza disso, naquele tempo Maria seria apedrejada. Ele respirou fundo, mas ele era um homem. Deus escolheu José, porque ele conhecia o coração de José. José não começou um relacionamento com Deus depois que teve o problema, a situação de Maria, não. José já era um homem justo. Pastor, o que eu faço para gerenciar meus sentimentos, meu irmão, minhas emoções? É andar e viver na dependência do Espírito Santo, não tem outro jeito, querido. Refrear a língua, segurar as emoções. Pega o copo, joga na parede, joga o prato de cima de casa, faz qualquer coisa. Gerenciar, controlar. Até isso você precisa ser equilibrado. Não vai fazer isso que eu estou falando, tá, querido? Ou não, né? Enfim, você tem que tentar isso. Isso é o nosso desafio diário. Não é assim, de uma semana, não. Vai ser todo dia, irmão. Todo dia. É sua esposa com você, você com sua esposa. Terceira lição que a gente aprende com José. Nós temos que assumir a posição de protetores de nossa família. Precisamos assumir a posição de protetores de nossa família. Eu vou dizer para você, e vou falar aos pais aqui agora. Nós somos o último bloqueio contra o inimigo que deseja destruir nossos filhos. Nós somos o último bloqueio contra o inimigo. Eu vou repetir, nós somos o último bloqueio contra Satanás. Dentro da nossa casa, é claro, debaixo do governo de Deus. Sabe o que José fez? José dedicou toda a sua vida para proteger o Rei dos Reis. José, o tempo todo, ele protegeu Maria, o tempo todo ele protegeu Jesus, o tempo todo ele protegia seus filhos, o tempo todo, tudo que ele fazia de forma muito especial. Jesus foi guardado por José. Herodes queria matar Jesus. Então todas as ações de José sempre eram protetivas. Protegeu Maria de uma desonra pública, protegeu Jesus em todo o tempo, sempre protegeu Jesus, sempre protegeu sua família. E eu posso dizer também aos filhos, vocês precisam assumir a posição de honra dentro de casa e também assumirem a proteção da casa de vocês. Nós precisamos proteger a nossa casa. Vou falar aqui uma brincadeira, mas é sério. O namorado da sua filha precisa te conhecer, pai. O namorado da sua filha precisa te conhecer, pai. Pastor Rodrigo, que eu digo. Eu tinha que falar, né? Para mim é um exemplo para isso. Eu lembro quando eu conheci a Eliana, minha esposa, aí ela... Sabe como é que é, né? Você está começando a namorar, e papo vai, papo vem, papo vem. Todo garoto de 15, 16 anos, o que ele pensa? Quero beijar, quero beijar. Não era diferente. Eu não sou Jesus Cristo, tá, irmãos? Então, sou um ser humano. Jesus também era um ser humano, mas ele era Deus. Agora, normal. E aí, um dia, e aí, Eliana? A gente está conversando, né? Sabe como é, né? Ela... Você vai fazer o seguinte, primeiro você vai lá falar com meu pai. Ela falou isso para mim, queridos. Primeiro você vai lá em casa e vai falar com meu pai. Eu já era, né? Aí sabe o que aconteceu? Eu me apaixonei na hora, meus irmãos. É nessa hora que você se apaixona. Eu falei, agora, encontrei. Uma moça fala isso para mim, meu irmão. Eu já encontrei. É isso aí. Uma moça que fala isso, eu já entendo o que ela quer para a vida. Tinha 16 anos, ela tinha 15 anos. E ela tinha perdido a mãe, ela que cuidava dos irmãos. Ela que fazia comida, ela que fazia as marmitas do pai, fazia aos 15 anos de idade.
cuidava da sua casa, a mãe já tinha falecido. E tinha aceitado a Jesus há 6 meses. Mas tinha princípios. Isso é tremendo, queridos. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava protegendo a casa dela. Por quê? Porque ela aprendeu isso com seus pais. Filhos geralmente não vão entender isso, alguns não vão compreender, mas nós somos os protetores. Somos protetores, inclusive, nas finanças da nossa casa. Lembra quando Jesus recebeu aquelas ofertas lá, ouro? Você acha que Jesus ofereceu ouro porque é do seu governo, do seu reinado, mas não foi só isso, queridos. Na prática, José ia precisar daquele ouro, irmãos. Ele teria que cuidar de Jesus, teria que cuidar de Maria, teria que fugir para o Egito. Ele ia precisar de recursos. Deus já via lá na frente, Jesus sabia de tudo, sabia. Nessa terra, Jesus precisaria desse recurso. Quem teria que administrar esse recurso? José. José foi especialíssimo nisso, ele foi um administrador de excelência. Ele protegeu a casa, inclusive com recursos financeiros, debaixo de sabedoria dada por Deus. Seja um protetor da sua casa, inclusive nas finanças. Você pode proteger sua casa com as finanças, queridos. 4ª lição que eu aprendo com a vida de José. Se perdermos a sensibilidade à voz do Espírito Santo, colocamos a nossa casa em risco. Se perdermos a sensibilidade à voz do Espírito Santo, nós vamos colocar nossa casa em risco. José, ele estava sempre com seus ouvidos atentos à direção de Deus. Nossa família, nossa família depende dessa sensibilidade. Você ouvir a voz de Deus. E sabe como que a gente escuta a voz de Deus? Sabe como? A palavra, a Bíblia. Tem muita gente que quer ouvir a voz de Deus. Eu vou lá para o culto para ouvir a voz de Deus. Beleza. Aí eu vou ouvir a mensagem tal na rádio tal para ouvir a voz de Deus. Tá bom, tudo bem, não há pecado nenhum nisso. Mas não lê Bíblia. Como que você quer ouvir a voz de Deus se você não lê Bíblia, querido? A Bíblia é a palavra de Deus. É Deus de forma escrita. Se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Se você ler a Bíblia todos os dias, você vai ouvir a voz de Deus todos os dias. Deus falará com você todos os dias. E mesmo quando você não entender o que você está lendo, escuta o que eu vou te falar. Você vai sair dali, você vai para a sua faculdade, você vai para a sua escola, você vai para o seu trabalho, e você leu um texto que você não entendeu nada. Quando você chega lá e aconteceu uma circunstância, Deus irá trazer à sua memória aquilo que você leu. Aí você vai entender o que Deus queria falar contigo. É Deus falando com você. Se você quer ser sensível à voz do Espírito Santo, leia a Bíblia. A Bíblia não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Nós só vamos ter sensibilidade à voz do Espírito Santo se lermos a Bíblia. Se você não conhecer a Bíblia, você não tem sensibilidade à voz do Espírito Santo. Você só fica buscando um profeta para falar, um pastor para falar, um irmão para falar, alguém para botar a mão na sua cabeça e dar uma palavra. Não, isso não é o suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus. E Ele pode falar com você agora, Ele pode falar com você amanhã, Ele pode falar com você o dia todo. Só você ler a palavra de Deus. José tinha isso. E quinto e último lugar. Quinta e última lição que eu aprendi com José. Nós precisamos ser homens justos. A Bíblia chama José um homem justo. José era um homem justo. O que é um homem justo? Um homem justo é aquele que faz o que diz. Eu vou repetir. Um homem justo é aquele que faz o que diz. Queridos, como que nós estamos com os valores cristãos sendo desprezados por nossa sociedade? Já percebeu como que as pessoas mentem com facilidade? Eu fico impressionado como que alguém pode mentir com tanta facilidade, queridos. Tem gente que já se acostumou a mentir. E às vezes bota uma biblinha debaixo do braço, uma biblinha acessada pelo celular, e diz, eu sou crente. E ainda mente. Uma das coisas mais importantes da sua vida, se nós queremos ser transformados, é falar a verdade. Mesmo que seja uma verdade que vá mexer com você. Você fala a verdade, você é curado.
Você fala a verdade e você é restaurado. Você fala a verdade e vem a libertação sobre a tua vida. Mas se você não faz isso, não tem libertação, não tem cura e não tem restauração. Talvez tenha um momento que alguém vai orar por você, botar a mão na sua cabeça e você vai sair, poxa, que peso que eu tirei das minhas costas. Não, você vai carregar ainda quando você sair dali. Por quê? Porque você precisa falar a verdade. José era conhecido como alguém que fazia o que falava. Era uma pessoa que prometia e cumpria o que prometia. Não era ele era carpinteiro. Então ele não era qualquer carpinteiro, ele era um carpinteiro justo. Tinha uma profissão importante, mas era uma profissão simples. Tanto que quando foi indagado lá, quem é Jesus? Jesus é o filho daquele carpinteiro. Uma profissão simples. Alguém simples, mas reconhecidamente justo. Justo. A gente está naquele tempo que aperto de mão, uma palavra de acordo, já não significa mais nada para alguns. Apertar a mão, está em acordo? Tô. Tem gente assinando documentos, já não está ligando mais para isso. Deus está à procura de pessoas justas. Aqueles que fazem o que dizem. Queridos, nós não vamos acertar em 100%. Você e eu não vamos acertar em 100%. Mas quando a gente olha para a vida de José, não foi à toa que Deus escolheu José. E de onde vem essa justiça de José? De onde vem esse compromisso de José? Certamente do seu relacionamento com Deus. Certamente do temor que ele tinha para com Deus. E eu vou repetir uma frase que eu gosto muito de falar aqui. Nossa família é um território abençoado por Deus. Desde o Éden. José dedicou toda a sua vida para proteger, para cuidar seu tempo, sua profissão, seus talentos, seus recursos para cuidar do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. José dedicou tudo que tinha, queridos, tudo. Não se sabe nem quando José morreu. Ninguém sabe quando José morreu. Ele foi apagado da história. Ele só é lembrado até os 12 anos de Jesus, depois não se conta mais nada sobre José na Bíblia. Era o carpinteiro. Ele era o carpinteiro, mas era um homem justo, era um homem fiel, era um homem honrado, era um homem que pegou o Rei dos Reis no colo e colocou para dormir, e que o amou como se fosse o seu próprio filho. Deu a sua vida por Jesus, cuidou de Maria como ninguém poderia cuidar, cuidou dos seus outros filhos como ninguém poderia cuidar. Este é o tipo de homem que Deus escolheu, que não tinha evidência, que não aparecia muito nos livros, que você não escuta muita mensagem sobre ele, mas era um homem segundo o coração de Deus. Saia desse lugar hoje com decretos de renovação em seu coração. Eu não me importo com a evidência, eu sei que o meu papel é fundamental. Eu posso não acertar em tudo, mas eu sei que o meu papel é especial na minha casa, é especial em minha família. Talvez eu não tenha muita evidência, talvez as pessoas não ligam muito para o que eu falo, mas eu sei que Deus tem um propósito para a minha vida dentro da minha casa. Eu saio daqui com um decreto, eu preciso praticar o gerenciamento de minhas emoções. Eu saio daqui dizendo, eu sou um protetor da minha casa, da minha família. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo é vida para mim e vida para a minha família. E eu preciso daqui hoje decretando, o que eu falo é aquilo que eu farei. Aquilo que eu falo é aquilo que eu farei. Eu vou lutar por isso. José era essa pessoa, queridos. Agora, tudo isso tem um começo. E só tem um começo quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador em nossa vida. Não tem outro jeito. Quando eu falo de Jesus ser Senhor, eu falo do reconhecimento do seu poder e do seu governo. Quando eu falo dele ser Salvador, eu falo do reconhecimento de nossa incapacidade de chegarmos a Deus
porque nossos pecados nos impedem de chegar a Deus, e é em Jesus, através de Jesus, por meio de Jesus, que eu posso chegar a Deus e ter vida eterna. E esse Jesus que eu estou falando hoje, esse Jesus que nós estamos pregando hoje, esse Jesus que morreu e ressuscitou, teve um pai na terra que lutou por ele, que morreu por ele, que pagou um preço por ele, e nem sempre é lembrado na história. Talvez seja o maior pai que a Bíblia possa ter relatado na história. Foi o pai chamado José. Esse foi o maior exemplo que temos de pai terreno nessa terra. Então a gente sai hoje aqui com alguns decretos e com algumas escolhas a fazer. Eu quero proteger minha casa. Eu não preciso ser pai para isso, nem ser mãe para isso. Eu posso ser filho. Eu posso ser filho também. E tomar uma decisão: na minha casa eu vou ser o protetor. Na minha casa eu vou ser o provedor. Na minha casa eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque a minha casa precisa de mim. Eu posso não ter evidências, mas eu sou fundamental dentro da minha casa. Você é uma pessoa que Deus escolheu por um propósito. Você é uma pessoa que tem um propósito na sua vida. Tem muita gente, escuta, que não entende isso. Até, posso dizer, deprecia a si mesmo. Deprecia a si mesmo. Mas eu não sou tão bom assim, eu não sou como José. Eu também não, querido. Mas é possível, porque José era homem como a gente. Você foi escolhido para honrar a tua casa. Você foi escolhida para honrar a tua casa. Para fazer a tua casa um local protegido. Porque quando o inimigo vier, ele vai interpretar, ele verá, ele fará a leitura. Ali tem um servo de Jesus. Eu não posso entrar naquela casa. Eu não posso invadir aquela casa. Por quê? Porque tem alguém ali. Tem alguém ali que não aparece muito aí nos vídeos, não aparece muito, mas lá 3 horas da manhã está lá clamando. Lá às 2 horas da manhã está orando. Acorda cedo antes de ir para a escola, para o trabalho, para clamar por aquela família. Sai cedo de casa para poder ganhar o pão de cada dia e levar comida para dentro de casa. Esse homem precisa ser honrado. Essa mulher precisa ser honrada. E não pense que Deus te honra só porque você ora, não. Deus te honra porque você cumpre os propósitos dele para a sua vida. Quando você cumpre o seu papel, Deus te honra também, querido. Você, esse bloqueio, mergulhe na vida de José e aprenda com José o que é ser um homem justo. E vamos colocar isso em prática em nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Fecha teus olhos, se você quiser. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo de Deus. Hoje é um dia em que a gente se posiciona, querido. É um dia que a gente reconhece as nossas fragilidades, a gente reconhece nossas fraquezas, reconhece que a gente às vezes não gerencia bem nossas emoções, às vezes a gente trata mal o esposo, ou trata mal a esposa, não está tendo paciência com os filhos, não estou tendo paciência com os meus pais, não estou entendendo o momento deles. Há tanta coisa acontecendo, queridos, ao mesmo tempo. Tanta coisa. Tanta coisa. Há uma canção que a pastora Andréia cantou agora há pouco, estava ministrando. Eu gostaria que aquela canção fosse ministrada, se possível. Eu fico imaginando, quando a pastora Andréia estava ministrando e estávamos cantando juntos, eu fico imaginando José administrando tudo isso, queridos. José administrando desde o início de tudo, desde ouvir a notícia com Maria, que a primeira notícia veio de Maria, não veio nem do Senhor. Você
viesse do Senhor primeiro era mais fácil, mas veio de Maria primeiro. Sabe, hoje é um dia da gente se posicionar, um dia da gente dizer: Senhor, eu estou aqui, eu decido ser esse bloqueio contra o inimigo em minha casa. E se eu preciso começar hoje recebendo Jesus como meu Senhor e Salvador, que assim seja, que seja agora esse momento. Seja agora o momento que eu vou abrir, vou reconhecer que Jesus é o meu Senhor, que o governo é dele. Eu vou reconhecer que ele precisa ser meu Salvador pela minha incapacidade de chegar a Deus, devido aos meus pecados. Eu quero me entregar por inteiro. Eu quero me entregar agora.